Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo teórico e agora com alterações cromossômicas numéricas. Não podemos falar de alterações cromossômicas sem antes falar de mutação. Mutação é toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura dos cromossomos de uma célula. As mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea na natureza, ou seja, o indivíduo já nascer com a predisposição a expressar tal mutação, ou ser induzida por exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, que são chamados de agentes mutagênicos. Sobre os agentes mutagênicos, no aspecto físico, podemos ressaltar o raio-x, a radiação alfa, beta e gama e raios ultravioletas. No aspecto químico, podemos citar a colchicina e os constituintes do fumo. E no biológico, podemos falar sobre o papilomavírus humano, o HPV. E aí, pessoal, eu não poderia falar de citogenética, mutação envolvendo HPV e não comentar sobre as células elas. As linhagens de célula são muitas vezes nomeadas em homenagem às pessoas de quem elas foram originalmente derivadas. E ela vem das duas primeiras letras do nome e sobrenome Henrietta Lacks. Henrietta era uma mulher negra americana, mãe de 5 filhos, que aos 31 anos foi diagnosticado com um tumor maligno no útero. O ano era de 1951. Naquela época, não havia muitos tratamentos eficientes para a doença e os hospitais diferenciavam as alas para atendimento a brancos e negros. Ela recebeu tratamento médico, mas pouco tempo depois faleceu em decorrência da doença. Durante o tratamento de Henrietta, uma amostra de suas células cancerosas foi retirada durante uma biópsia. Essas células elas foram enviadas a um laboratório de tecidos do Dr. George J. Durante anos, o Dr. J, um pesquisador de câncer e vírus, coletava células de diversos pacientes que eram atendidos no hospital Johns Hopkins. Mas as amostras elas morriam rapidamente no laboratório. No entanto, ele descobriu que as células de Henrietta eram diferentes das outras. Ao invés de morrer, as células elas se multiplicavam e seu número praticamente dobrava em 24 horas. As células dela foram as primeiras células humanas a sobreviver in vitro e, por isso, sua aplicação possibilitou a pesquisa sobre a citogenética, pois oportunizou a manipulação de células para a visualização dos cromossomos. No entanto, as atribuições das células não param por aí. Ela viabilizou estudos sobre diversos tipos de câncer, o desenvolvimento de vários tipos de vacina, como por exemplo para a poliomielite, o mapeamento genético, o tratamento de doenças e o mecanismo envolvido por trás dela. Inclusive, os estudos sobre telômero e telomerase, vistos na aula passada, também foram realizados utilizando células ELA. Apesar das células elas serem amplamente utilizadas, a coleta de amostra inicial foi realizada sem o consentimento de Henrietta Lacks durante o seu tratamento. A identidade da mulher atrás das células permaneceu desconhecida por muito tempo. Nem mesmo a sua família tinha conhecimento do que havia ocorrido ou do uso que se fazia. Finalmente, a história de Henrietta foi retratada no livro escrito por Rebecca Sloat, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, recentemente transformada em filme. Muitas questões bioéticas são discutidas, como a privacidade dos registros médicos e a permissão dos doadores. No entanto, pessoal, vamos voltar para o nosso conteúdo antes que eu lance um spoiler acerca do filme. E se você não assistiu ainda, é uma ótima pedida para o fim de semana. Voltando ao nosso conteúdo sobre anomalias cromossômicas, essas anomalias podem ser divididas em duas classes: as alterações numéricas e as alterações estruturais. As alterações numéricas implicam em acréscimos ou decréscimos no número de cromossomos autossômicos ou de cromossomos sexuais. Já as alterações estruturais afetam a estrutura de um ou mais cromossomos, podendo também ser de cromossomos autossômicos e sexuais. As numéricas podem ser divididas em euploidias e aneuploidias.
As euploidias são alterações que envolvem todo o genoma, originando células que contêm um múltiplo exato de uma célula haploide. Na espécie humana, a ocorrência de euploidias é incompatível com a vida. As euploidias podem ser divididas em triploidia e tetraploidia. A triploidia são células 3N, ou seja, com 69 cromossomos. Raramente sobrevivem ao fim do primeiro trimestre. A triploidia pode estar presente quando ocorre uma fertilização de um oosto por dois espermatozoides ou a fertilização envolvendo um gameta diploide. A tetraploidia são células 4N, ou seja, com 92 cromossomos. Ela é rara e ela é extremamente letal. E ela pode ocorrer devido a uma falha na divisão celular. A aneuploidia é quando um ou mais cromossomos estão representados em uma cópia extra ou estão faltando. A aneuploidia é a anomalia cromossômica mais comum em humanos, sendo a líder das causas de abortamento espontâneo e defeitos congênitos ao nascimento. Ela se difere da euploidia, pois na aneuploidia esse número a mais não é um múltiplo exato do número haploide. As aneuploidias podem ser divididas em monossomia, trissomia e tetrassomia. A monossomia é o cariótipo em que um dos cromossomos do par não está presente, formando uma constituição cromossômica com 45 cromossomos, ou seja, é uma célula 2N menos um cromossomo, que dá igual a 45 cromossomos. A trissomia é um cariótipo que tem um cromossomo a mais, ou seja, um terceiro em relação ao seu par normal, ou seja, é uma célula 2N mais um cromossomo, totalizando 47 cromossomos. E por fim, a tetrassomia é um cariótipo que tem 2 cromossomos a mais, ou seja, célula 2N mais 2, totalizando 48 cromossomos. Podemos citar com clareza dois mecanismos que ocasionam as alterações cromossômicas numéricas. São eles a não disjunção ou não segregação adequada dos cromossomos e a translocação robertsoniana. A formação dos gametas ocorre através da meiose. Primeiramente, ocorre duplicação do material genético e na meiose 1, um cromossomo duplicado de cada uma das posições do cariótipo é enviado para uma célula filha. Na meiose 2, cada célula dá origem a mais 2 células e envia um cromossomo filho para cada uma delas. A não disjunção nada mais é que a não separação correta dos cromossomos. A não disjunção pode ocorrer na meiose 1 e na meiose 2. Quando ocorre na meiose 1, podemos observar que os 2 cromossomos de uma mesma posição do cariótipo foram enviados para uma única célula filha, dando origem a 2 gametas com 2 cromossomos de uma mesma posição, e a outros 2 gametas sem nenhum cromossomo de tal posição. Quando ocorre na meiose 2, a separação dos gametas na meiose 1 ocorre de forma correta. No entanto, uma das células filhas envia 2 cromossomos filhos para um único gameta, dando origem a um gameta com 2 cromossomos de uma mesma posição, a um gameta sem nenhum cromossomo de tal posição e a 2 gametas normais. Já a translocação robertsoniana é uma forma comum de rearranjo cromossômico. Rearranjo quer dizer nova conformação ou organização. Como podemos ver na imagem, ocorre uma fusão cêntrica, que é a junção entre o centrômero de 2 cromossomos. Esses cromossomos precisam ser cromossomos acrocêntricos, ou seja, cromossomos que estejam na posição 13, 14, 15, 21, 22 e o cromossomo sexual Y. No cariótipo representado, podemos observar
a translocação robertsoniana do cromossomo 21 e o cromossomo 14. É nítido a fusão do centrômero dos dois cromossomos. Na posição 21 desse mesmo cariótipo, observamos a presença de dois cromossomos 21, ou seja, esse indivíduo é um indivíduo portador da translocação robertsoniana e também portador da trissomia do cromossomo 21, ou seja, ele tem material genético de 3 cromossomos 21. O que está fundido com o cromossomo 14 e os dois cromossomos que estão localizados na posição 21. Já no cariótipo representado, continuamos vendo a translocação robertsoniana entre o cromossomo 21 e cromossomo 14. No entanto, na posição 14 só encontramos apenas um cromossomo 21. Então, esse paciente, pessoal, ele é portador da translocação robertsoniana, no entanto, ele não é portador de nenhum tipo de síndrome genética. Chamamos esse paciente de paciente assintomático. Ele tem a mutação, ele tem a translocação robertsoniana, mas ele não vai expressar nenhuma síndrome. O único problema para esse tipo de paciente é que ele tem uma maior probabilidade de gerar descendentes portadores de síndromes genéticas.